Bom dia, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao segundo episódio da série Terapeuta Assertivo. E aqui eu ensino terapeutas a identificarem a raiz de uma ferida emocional do seu paciente na primeira sessão em menos de 30 minutos. Eu sou Tati Marcelo, especialista em mandala terapia. E bom, o tema de hoje será: se até hoje você não é um terapeuta bem requisitado, porque te falta isso aqui. Qual é a maior diferença de um terapeuta requisitado e de um terapeuta bom, um pouco requisitado? Bom, gente, o terapeuta ele bem requisitado é aquele terapeuta que tem agenda cheia, né? Que está sempre aí atendendo, que está sempre tem sempre novos pacientes, que é bem, esqueci a palavra, gente. Eh, Bem divulgado, né, quando as outras recomendado, essa era a palavra que eu queria lembrar. Quando ele é bem recomendado ao dos seus pacientes, né, a outros pacientes. Então, um terapeuta, bem requisitado, ele está aí trazendo a transformação, trazendo os resultado. E o terapeuta pouco requisitado é aquele terapeuta que atende, um paciente hoje, depois o mesmo paciente daqui, sei lá, 2, 3 semanas, e tem sempre que correr atrás de novos pacientes, porque, enfim, por que que acontece isso? Vou conversar aqui também, mas, a diferença é de um terapeuta que está sempre aí com novos pacientes, que está sempre tratando, está sempre mostrando o resultado. E o pouco requisitado, eh, o resultado ele já não é tão, assim, evidente, né. Talvez ele esteja só, hã, acalmando a crise e não transformando, e não trazendo para a consciência a as questões internas, né, a raiz de uma ferida emocional, por exemplo. Então, quando o terapeuta bem requisitado, ele sabe ali, ó, bom, isso daqui é só um efeito, isso aqui não é a causa, isso aqui é o efeito. Então eu vou procurar ali a raiz deste problema, a raiz dessa ferida. E já o terapeuta pouco requisitado, ele fica só tratando esse efeito. É muito, eu bom, 12 anos aí trabalhando, eu percebo muito isso. Fica aí só o efeito, o efeito, o efeito. Ah, mas o paciente, quando eu vou muito profundo, ele já não quer, ele já não vem mais e não sei o quê. Será que a abordagem, a maneira de lidar tá certa? Como que tem uma série de perguntas aí para fazer. Né, então a diferença é essa, eu acredito, assim, que a maior diferença é essa questão de ir na ferida, sabe, ir na raiz da ferida, porque quando vai na raiz, a transformação ela é tão evidente e tão duradoura, ela não é assim: "Ai, um tempo de li", porque o terapeuta ele vai ensinar, né, eu já estou falando aí o porquê, mas a diferença é essa. Eu vou entrar mais a fundo nessa questão do porquê. Uma questão muito importante, é não confundir ser um terapeuta bem requisitado com ser um terapeuta barato. Gente, isso é uma coisa que, olha, no começo da minha jornada, eu achava que para eu preciso de cliente, eu preciso ser reconhecida, eu vou cobrar barato. E na verdade, não é bem assim. O que que acontece? Um terapeuta bem requisitado, ele não precisa cobrar barato, ele precisa cobrar o preço justo, né. O preço justo aí do mercado que todos
que a maioria cobram, né, e também a questão das suas especializações, de todos os seus cursos. Então, tá aí a diferença. Agora um terapeuta barato é um terapeuta hã, que tá cobrando barato, que fez cursos baratos e tá ali só, sabe, tampando o sol com a peneira, vamos dizer assim, só colocando band-aid ali, né, pode ser até pode até surgir um termo aqui, né, terapeuta band-aid, por quê? Porque tá ali o machucado, eu vou tapar para não entrar mais bactérias mas tá, e por que que esse machucado tá ali? Por quê? Entende? Então, um terapeuta barato, ele é um terapeuta band-aid. Então, se você quer ser um terapeuta bem requisitado, um terapeuta band-aid. Tem que se fazer essa pergunta: "O que você está fazendo?" Porque senão você vai sempre confundir: ele está sendo bem requisitado porque ele está cobrando barato, então ele tem bastante cliente, ele está sempre com cliente". Lógico que ele está sempre com cliente. Se ele cobra barato, vai ter sempre novos clientes. Mas será que esses clientes sempre voltam? Será que esses clientes têm realmente uma transformação? Então, um terapeuta bem requisitado é aquele terapeuta que transforma. E não confundir isso. No início da minha jornada terapêutica, né, na minha carreira de terapeuta, eu fazia parte de um na minha cidade tinha vários, na minha cidade não, na cidade onde eu morava, né, tinha vários instituições, institutos de terapia, né. Tinha um que ele sempre fazia uma semana promocional. E nessa semana eu enchia de estava sempre ali trabalhando. E aí? E aí? E eu falava: "Putz, isso daqui não é legal, porque nessa semana tem cliente, na outra não mais, por quê?" Porque se eu cobro barato, se eu dou essa opção as pessoas vão querer sempre esse barato, sempre. Então era sempre os mesmos que estavam ali, tipo, gostavam da terapia, mostrava resultado, mas não queria pagar o preço normal, queria sempre a semana promocional. E aí, gente? Eu percebia que isso não era o caminho, então eu resolvi mudar. É igual aquela música, né. Então para vocês não confundirem, tá. Se vocês querem fazer alguma algo, assim, promocional ou um valor, assim, mais acessível, não faça alguma campanha, alguma coisa, mas não confunda, essas 2 coisas, porque senão o seu paciente, ele nunca vai te valorizar, tá. Isso é muito importante, não confundir essas 2 coisas, porque senão você nunca vai ser um terapeuta bem requisitado, e o que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu quero que vocês sejam terapeutas bem requisitados, que mostrem a transformação. E o que realmente me torna um terapeuta bem requisitado? O que realmente me torna? O que me torna um terapeuta bem requisitado não é o valor, não é, o que a pessoa vai pagar, mas sim o que eu vou transformar. O que eu vou curar. Então, se eu mostro resultados, aí isso sim me faz um terapeuta bem requisitado. Então, vocês imaginam só, eu faço lá vários, vamos imaginar duas situações. Primeiro, um terapeuta, que tem lá várias abordagens, terapeuta disso, disso, disso e disso. E aí ele demora, sei lá, 3, 4, 5 sessões para identificar
a raiz de uma ferida emocional. Não consegue identificar logo na primeira. E aí a outra situação é um terapeuta que identifica a raiz de uma ferida emocional na primeira sessão e ainda mais, em menos de 30 minutos. Então, quer dizer, ele olha só, ele fez esse paciente economizar dinheiro, porque ele não precisou pagar 3, 4, 5 sessões. Ele mostrou a sua capacidade assim: "Putz, é aqui que a gente vai trabalhar agora. Tá ok, vamos trabalhar aqui agora? Você acha que é isso? É isso, vamos trabalhar isso". Então e terceiro, gente, ele mostrou resultado. Então vocês imaginam, identificou rápido, conseguiu, assim, mostrar que caminho vai seguir e gerou resultado. Logo assim na primeira. O que vocês acham que esse paciente vai sair falando? Ele vai sair falando do terapeuta que: "Nossa, demorou 5 sessões para identificar um problema". E esse terapeuta, logo assim de cara, já conseguiu identificar algo que a gente vai trabalhar. Não estou dizendo assim, gente, que: "Ai, trabalhou isso e a pessoa está curada". Não, a gente precisa sempre começar com um, né. A gente não sobe 3 degraus assim, degraus, nunca sei como que fala. A gente não sobe 3 de uma vez, a gente sobe um por vez, a gente dá um passo por vez. Então eu não preciso achar 1000 raízes de um problema emocional, a gente precisa achar uma raiz. E aí vai indo, vai indo. É que nem a cebola, sabe, a cebola ela tem lá várias cascas até chegar no núcleo. A cebola é muito ela é perfeita, assim, para falar sobre mandalas, porque a mandala é isso também, né. Então se você cortar, assim, a cebola no meio, você vai ver uma mandala, a prim logo de cara. Só que aí a gente vai descasca uma casca, né, aquela casca que a gente não usa. E aí agora que a gente descascou, putz, tem uma parte aqui que também não tá boa, vamos descascar mais uma casca. E vai indo, começa com uma, até ir ali na raiz, até ir ali, não na raiz, né? Cada uma, eu comparo cada uma com uma raiz, até chegar no núcleo, até chegar na essência. Então, quando você identifica assim, logo de cara, você não precisa, ai, nossa, uma sessão para descascar só essa capa aqui protetora? Não conseguiu identificar nada? Eu descasquei, mas ainda não consegui entender. Precisa de na primeira sessão descascar e ali: "Ah, tá, é aqui. Vamos aqui. Ó, a gente precisa descascar mais uma, vamos descascar mais uma. Aqui, agora, não é esperar". E aí, eu volto numa questão que eu falei anteriormente, eh, que eu até vou falar para vocês aqui, uma experiência que eu tive. Quando eu estava, assim, porque eu tive uma transição de carreira, né, eu sempre trabalhei como professora, quer dizer, sempre não, desde que eu me formei. E estava transitando isso, para ser terapeuta, eu não queria mais só ser professora. Apesar de eu amar ser professora, eu queria tratar ali. E aí eu fui em várias Se fiz terapia, fui em algumas sessões de algumas outras abordagens para eu poder direcionar o meu caminho, para eu poder, assim, de traçar o caminho, né. E aí eu me lembro que um desses profissionais falou que para eu ter paciente, para eu ter clientes, eu preciso fazer o que ele quer, em falar o que ele quer, e não o que ele precisa. Eu falei: "Caraca, isso não é terapia, eu não quero ficar passando a mão no ego do paciente, se ele está aqui, ele quer se transformar, ele não quer ser acariciado. Ele quer ser acariciado? Pode ser que ele queira, mas não é o que ele precisa". Agora, isso é diferente de eu saber mostrar para ele.
Eu saber mostrar para ele sem que ele se sinta, sem que eu seja invasiva, sem que ele se sinta tipo: "Nossa, eu não gostei", e enfim, né. Eu tenho que saber também esse jogar aí, né, vamos chamar de jogo, mas não é bem um jogo, mas sabe, saber o que eu pergunto, saber o que eu mostro, saber o que eu falo, sem aquela questão de: "Ah, eu senti aqui que é isso e acho que você precisa disso", não é assim. Então um terapeuta, para ele ser bem requisitado, ele tem que saber lidar com o ego do paciente, com essa questão aí de ele tem que ser flexível, sabe, para não passar a mão no ego da só passar a mão no ego do paciente, quanto trazer aí a transformação, mostrar para ele o que ele quer, tá. É isso. Então, entender isso é o que vai realmente te tornar um terapeuta bem requisitado. Então tem que entender isso, assim, rápido. Eu demorei um pouquinho, gente, não foi assim, ó, rápido, porque imagina, eu fui, procurei um profissional para me ajudar e aí eu ouço isso, como que eu vou lidar com isso? E aí eu fui, né, tentando, falei: agora eu acho que eu entendi, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ser assim". Aqui eu consegui encontrar o equilíbrio. Sempre, sempre é o equilíbrio. Qual técnica da arte terapia que pode deixar o seu atendimento mais assertivo? A arte terapia é uma abordagem que trabalha expressões artísticas, expressões criativas, melhor ainda, expressões criativas para expressar o que está dentro, o que está lá no inconsciente que precisa ser trabalhado. Então, a técnica que eu acredito muito que eu utilizo, que faz eu ser mais assertiva e que deu mais resultado na minha carreira, foi as mandalas. Porque eu sempre falo, né, eu sempre comparo a mandala com o alvo. O alvo, ele tem ali ele é assertivo. Então, eu já utilizei várias técnicas, gente. Eu, trabalhei cristais, eu trabalhei florais, eu trabalhei afito, na verdade afito eu não trabalhei tanto, eu estudei, mas eu não me senti segura para trabalhar, porque mexe muito com as questões fisiológicas, né. E aí eu precisei estudar muito mais, precisaria ter estudado muito mais, então eu não trabalhei muito com afito. Mas eu trabalhei com cristais, florais, também eu trabalhei com reiki, e acho que mais e cromoterapia, isso. Então, a técnica que mais me ajudou a ser assertiva e que me ajudou a trabalhar com todas essas outras técnicas foi a mandala, porque eu consegui ali identificar e falar: vamos trabalhar isso daqui é psicológico, a gente consegue trazer para a consciência e com a ajuda dessas terapias, energéticas, eu consigo te dar mais força, eu consigo te então eu consegui essa assertividade com a mandala terapia, tá. Então por isso que eu estou falando dela e é por isso, assim, que eu estou ensinando isso para poder ensinar tudo isso que eu consegui para vocês. Então, se eu conseguir ser mais assertiva utilizando as mandalas, mas também, agregando com as minhas outras técnicas de terapia energética, terapia holística, então é possível. Tem uma pergunta aqui, para trabalhar em grupo, como seria o uso da mandala? Vou beber uma aguinha. Eu comecei o trabalho com as mandalas em grupo, porque eu tenho essa questão professora, né, gente? E o professor ele não trabalha para um, ele sempre trabalhou para muitos. Então, eu comecei a ir em grupo e eu me apaixonei por trabalhar em grupo. Eu trabalhei individual e continuo trabalhando, mas em grupo é algo, assim, que me chama muita atenção, que eu gosto bastante.
E depende, o grupo, o que que acontece com um grupo? A gente não consegue trabalhar dores individuais, a gente tem que trabalhar dores, assim, coletivas do grupo. Então eu sempre propunha um trabalho, divulgava isso para, a chegada de um grupo. Então, eu vou trabalhar, a o eu tenho vários, assim, desculpa, gente, que às vezes eu paro para pensar, porque como eu estava acostumada no espanhol, às vezes vem a palavra em espanhol, aí eu paro e fico pensando, mas eu trabalhava bastante oficinas, vivências, né, terapêuticas em grupo. Então, tem uma que eu ainda vou divulgar assim que eu tiver um tempinho, que chama Os Sete Caminhos. Então, Os Sete Caminhos, o que que é? O que que ele é? Ele vai trabalhar com base na numerologia e com base a temas que vão surgir no momento da terapia, a pessoa traçar um caminho. O caminho que do 1 ao 7, para quem conhece a numerologia, entende aí o que que é o número 7. E quando eu estou divulgando essa vivência, eu explico, eu falo. E aí as pessoas falam: "Putz, eu gostei, eu vou participar". Então a gente fecha, assim, um grupo que quer trabalhar esse tema, tá. Então é um tema coletivo. Trabalhei muito com eu gosto de trabalhar, né, por por ser um tema bem psicológico, a psicologia fala muito dos 4 elementos, eu trabalho muito os elementos. Então, faz tempo que eu não faço, assim, por conta do online, né. Eu ainda não fiz online esse, eu fazia, ai, quando não é online é presencial. Eu fazia presencial. Hã, então eu fazia vivência do elemento ar. O elemento ar trabalha isso, 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 isso e isso. E aí vinha o grupo e eu trabalhava esse tema. Não dá para a gente aprofundar tanto. O que que eu conseguia? O que que eu fazia? Eu identificava algumas questões ali individuais e propunha para a pessoa momentos individuais comigo, sessões individuais comigo. Por quê? Eu explicava para ela: "Olha, isso daqui, eu consegui ver aqui uma raiz de uma ferida emocional, eu acredito que seria interessante você trabalhar isso e não sei o quê". Entende? Porque não dá para a gente se aprofundar um a um no coletivo, a gente tem que trabalhar o coletivo. Agora, se o coletivo, o que geralmente acontece, tá, gente? Se o coletivo tem relação dessa ferida, se tem algumas questões parecidas, aí eu trabalho. Aí eu estendo um pouquinho para poder esclarecer melhor essa questão, porque também você não pode identificar uma ferida e largar a pessoa ali: "Ah, identifiquei, e aí eu faço o que com isso?", entende? Então eu dou uma direcionada aí. Ixi, no trabalho da criança interior, qual seria o resultado? Eu não consigo, assim, dizer para você qual seria o resultado, porque nós somos seres subjetivos, então o resultado nunca vai ser o mesmo. Então eu não consigo te responder assim: "É isso", não tem uma cartilha para isso, você vai sentindo, você vai aí vivendo, né. Por que os terapeutas precisam usar a técnica da mandala terapia em suas sessões? Porque, gente, com a mandala terapia, eu consegui ser mais assertiva com as minhas sessões de terapias holísticas, com outras abordagens. Eu agreguei aí as minhas abordagens depois de conhecer e de criar essa metodologia de ser tão assertiva aí na primeira sessão. Então, o por que que os terapeutas precisam? Para isso, para ser mais assertivos, para poder agregar ainda mais, para poder ter ferramentas, onde o paciente, ele não precisa ficar falando. Então, o que que acontece? Às vezes a gente trabalha com terapias mais energéticas, e às vezes a gente usa a questão do sentir, né? "Ah, eu senti que talvez seja isso".
A gente não tem que talvez ou sentir, porque nisso também pode acontecer que nós também somos seres egóicos, nós também possuímos, o ego. Então, eu senti ou é meu ego que sentiu? É muito difícil de você ter essa, entendimento de, Então, eu passei por muito isso, eu passei muito isso. Então, para eu será que isso é meu ego? Será que aí eu falei assim: "Não, gente, eu não posso ficar passando por isso, eu não posso ficar jogando no paciente algo que eu não sei". Então eu desenvolvi essa metodologia de ser assertiva, de encontrar a raiz de uma ferida emocional na primeira sessão em menos de 30 minutos. Eu até coloquei ontem eu coloquei a foto no meu stories, que eu escrevi aqui na mesa, não vou conseguir mostrar para você, eu ainda nem apaguei, gente. Eu estava eu estava porque eu saí da aula de ioga um pouco atrasada e a minha paciente já estava me esperando. E aí, na correria, eu dei atenção para ela, apliquei a técnica e comecei a anotar na mesa. E aí anotei o relatório, né, que a gente faz, o relatório, eu anotei tudo aqui na mesa, gente. Algumas coisas eu já passei para o Word e outras coisas, principalmente do horário, eu deixei aqui. Então, assim, eu falei, putz, eu quero tirar prova disso aqui, vamos ver realmente. E realmente, gente, ó, eu comecei a atividade meio-dia 19, meio-dia 32, a gente já. Eu falei, você acha que aí é um a gente identificou algo, você acha que a gente pode começar por aí? Ela, sim, é aqui que a gente tem que a gente vai começar. Então, eu identifiquei aí em menos, acho que foi que, sei lá, 20, alguns, eu sou péssima em matemática, mas menos de 30 minutos. Então, é, é super possível. E daqui eu posso trabalhar o que eu quiser, não o que eu quiser, assim, o que eu tenho de bagagem, né? Então, eu consigo trabalhar cristais à distância? Consigo. Eu consigo trabalhar a cromoterapia à distância? Eu consigo dar um floral para ela? Consigo. Então, vocês percebem que essa metodologia mudou a minha vida e é por isso que eu estou aqui. Então, essa técnica ela é muito, muito eficaz, gente, de verdade. As mandalas, elas são assim, olha, eu agradeço muito Jung por ter estudado a fundo as mandalas para a gente eh, poder utilizar, mas a gente está utilizando aqui hoje para eficácia do nosso trabalho. Então, eu vou explicar aqui o que impede vocês de usarem a mandala terapia. Eu vou explicar com um exemplo de ontem, da minha paciente. Ela é uma pessoa, bom, ela já fez terapia, já conhece terapia, né, então ela falou assim: "Nossa, que diferente". Eu falei: "É diferente? Por que é diferente?". A gente, né, sempre vai lá fazer, a gente, esqueci agora, instiga, ai, não lembro. A gente, faz o paciente falar, né. E aí, eu falei: "Por que que é diferente?". Ela falou: "Ah, porque eu tô acostumada, a pintar a mandala, eu achei que você ia me dar algumas mandalas e falar para eu pintar, que é assim que eu já fiz em terapia". Eu falei: "Não, não é assim". E não é simplesmente, pintar mandalas feitas ou simplesmente dar um papel e pedir para a pessoa desenhar livremente o que ela quiser, o que ela parece, não é assim. A gente o ser humano, ele precisa de direção, ele precisa sim, eh de uma certa condução, porque se você abrangir, tem um universo dentro de cada pessoa, então não funciona assim. E é isso que impede os terapeutas de usarem a mandala terapia, porque eles não conseguem direcionar. Eu ouço muito disso, de: "Ah, eu dou desenhos prontos". Ontem mesmo eu vi uma pessoa comentando, acho que foi no em espanhol,
que ela dá um papel e pede para ele desenhar livremente. Não pode utilizar isso? Claro que pode, desde que primeiro você saiba o que você está fazendo e segundo, depois de você ter identificado, depois de você saber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, você terapeuta tem que saber o porquê, ele não, o seu paciente não. Se ele souber o porquê, não vai dar o resultado. Por quê? Vou explicar para vocês o porquê. Nós temos mente consciente, razão. Se você falar o porquê, ah, então é porque isso, então eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso porque você está controlando. Você tem que abrir a porta do seu inconsciente para ele manifestar o que ele precisa, tá? Então, isso é o que impede utilizar de maneira errada, não saber utilizar. Tá? Pegar aí um passo a passo no Google ou ler um livro e achar que seguir esse passo a passo vai dar resultado. Se você não entende as questões, não vai dar. E aí isso vai para um outro ponto que eu quero dizer aqui para vocês é como a mandala terapia pode deixar a sua sessão bem mais interessante. Você sabendo de tudo isso, você sabendo utilizar, você sabendo o porquê você está conduzindo a sessão desse jeito, porque você identificou, lembra lá na primeira sessão, você identificou o que precisa ser trabalhado. Então, você está direcionando um tratamento, você está conduzindo um tratamento. Sem a condução de um tratamento, o porquê de você estar utilizando cada coisa, não vai ser interessante. Porque para ser interessante precisa produzir resultados. E só tá produzindo resultados que você vai ser um terapeuta bem requisitado, que você vai conseguir, assim, transformar a vida do paciente. E tudo isso é identificando a raiz de uma ferida emocional, assim, de cara e conduzindo bem a sua sessão. Porque você não pode simplesmente jogar aí práticas terapêuticas, práticas da arte terapia. Você precisa conduzir, você precisa saber por que você está usando aquilo. O porquê que você vai usar hoje a aquarela e não lápis de cor. O porquê que você vai fazer a mandala hoje com colagem e não com giz de cera. Você tem que saber. E é isso que vai fazer isso, a sua sessão mais interessante. Entende? Isso ficou claro, gente? Não é a pessoa, a gente, bom, nós arteterapeutas, eu sou arteterapeuta que trabalho com mandalas, a minha abordagem é mandala terapia. Então, a gente passa muito por isso de os pacientes acharem que vai fazer coisa de arte, ou achar que é passatempo, sabe? E não mostrar realmente, olha, é, é interessante isso aqui. Eu consegui coisas que na minha terapia convencional eu não consegui. Ah, eu vou levar isso daqui para minha terapeuta, para o meu minha psicóloga, porque eu também sou terapeuta, né. Então, sabe, um complementa o outro. E você que é psicólogo e trabalha com essa técnica, putz, é uma olha, é a luva, assim, que encaixa perfeito, porque é muito poderoso a essa abordagem. A mandala terapia ela é bom, eu vou todas quartas e sextas-feiras estou aí falando sobre esse tema, então a gente tem pano para manga aí para falar. Um primeiro passo para aprender a mandala terapia. Ai, gente, claro, o primeiro passo é estar aqui comigo quarta e sexta-feira, que olha, estou trazendo aí esses conteúdos para vocês poderem utilizar aí na abordagem de vocês. E, gente, semana que vem eu vou trazer algo assim muito especial, que vai ser assim o primeiro passo para você aprender essa técnica. Ai, Tati, você não vai falar nenhum passo agora, eu vou esperar até semana que vem. Não. Gente, eu sempre indico livros, eu sempre estou aqui falando, de maneiras assim, eh, não direta, como que é? Cifrados, né. Aqui, por exemplo, nessa aula de hoje, eu falei várias maneiras de você aprender, de você começar.
Para você aprender, você precisa começar. E para você começar, você precisa de alguém. E esse alguém vai ser você mesmo. Cria mandala de maneira livre, tá? Um ponto central e começa a partir desse ponto. Começa a desenhar, começa a criar, começa a expressar. E vamos ver o que você vai tirar ali de entendimento, porque tudo isso é aprendizado. E outra coisa, sempre, sempre, sempre tenham um papel e um lápis do lado para escrever coisas que vocês sentem, para escrever eu aprendi isso hoje, porque vocês vão tomem nota, se diz escrevam, né? Ah, isso em espanhol, tome nota. Escrevam tudo, 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 porque vocês vão precisar disso e isso é um passo para você aprender a mandala terapia. Pratica e escreva, pratica e escreva. Assim que o Jung fez. Então é assim que vocês vão aprender. Tem mais uma pergunta aqui no Instagram. Quando tiver oportunidade, traga uma mandala para conhecermos. Oh, agora mesmo, amiga. Eu esqueci seu nome, que você está usando um outro nome. Eu sei que eu já conversei com você, mas gente, desculpa, com o nome eu sou. Ó, essa mandala eu conversei com vocês na quarta-feira, eu mostrei, e aí eu falei nos stories, eu comentei sobre ela. Essa mandala aqui, gente, vou mostrar aqui no YouTube e agora no Instagram. Eu fiz terça-feira na minha sessão de Karina. Oi, Karina, acho que eu vou lembrar bastante do seu nome, porque é o nome da minha prima. E escreve igualzinho o nome da minha prima, então acredito que eu não vou esquecer mais. Mas se eu esquecer, me desculpa. Então, eu falei nos stories sobre essa mandala, vou falar aqui para vocês. Eu que criei, eu estava em sessão com outras arteterapeutas, tá? Então, ela chama Conexão Eu com o Mundo. E o tema foi conexão, tá? O tema dessa. Acho que foi conexão, foi conexão. O tema da sessão, tá? Então, eu expressei aí coisas que eu passei no momento. E gerou uma transformação aqui, porque eu comecei de um jeito, porque no dia que isso aqui eu não falei nos stories, vou falar aqui agora. O dia que eu fiz essa mandala, eu tive uma explosão de raiva. Eu fiquei muito, muito irada por uma coisa que aconteceu e eu tive, assim, um momento de um surto raivoso, assim, de verdade. E aí passou. E foi incrível isso, porque um pouquinho depois que eu tive, né, o meu surto, minha crise, eu vi um reels daquela monja, na verdade, monja Coen, isso, obrigada, meu amor. E ela fala que uma pessoa que ela sentiu raiva, ela teve uma expressão de raiva, de ira, ela teve um momento, e é diferente daquela pessoa que está sempre com raiva, que está sempre com grande ira, se ela está sempre reclamando, enfim, e essa pessoa ela precisa de ajuda. E eu falei, putz, eu tenho momentos de raiva, e isso é completamente normal, porque é uma emoção. Quem não tem raiva, gente? Quem não expressa? Eu expresso, eu sou muito expressiva. Por isso que eu vim para essa abordagem. Então, eu sou muito expressiva, eu expresso com o meu corpo, eu expresso. E aí, quando eu comecei essa mandala, eu achei que eu ia continuar expressando a minha raiva, porque eu coloquei vermelho e era uma coisa saindo assim, né? E aí, a hora que eu olhei, eu falei, putz, mas eu já expressei isso aqui. Eu não tô com raiva, a minha raiva já passou. E aí eu fiz florzinhas, gente. Fiz florzinhas aqui. Acho que não vou conseguir mostrar. Aqui são florzinhas. Então eu fechei o ciclo, sabe? A raiva, e aí é o que eu tô explicando que o meu processo criativo, tá? Então eu fiz a raiva e ela não foi jogada para algo, ela transformou. Então eu transformei em flor. E aí eu transformei essa raiva. E olha aqui, vocês conseguem sentir raiva aqui?
Eu transformei, eu já senti, a raiva já passou, eu não precisava ter sentir de novo. Então por isso que eu chamei a conexão eu com o mundo, porque eu me expresso e eu me transformo. É assim que eu me expresso com o mundo. E eu vou falar aqui novamente para deixar, eu falei nos stories, mas eu vou falar para manter aqui. Então, falar, expressar, ouvir, ver, sentir, observar, amar, viver, verbos que conectam, que relacionam e que contribuem para uma vida livre e leve, sempre em verdade comigo mesma. Isso que está escrito aqui, que são palavras, eu escrevi e depois eu deixei aí, fiz alguns desenhos. E é isso daqui é uma mandala que faz parte da mandala terapia. Na verdade, eu, né, trouxe a mandala, mas era uma sessão de arte terapia aberta, não era só para trabalhar com mandalas, mas eu me expresso muito melhor, muito mais direcionado com mandalas. Então, sempre que eu consigo, sempre que eu posso, eu faço por meio de mandalas. Aqui eu identifiquei algo? Não foi identificado algo, mas para mim, eu tenho algumas certas facilidades, né? Porque eu tenho algumas técnicas, então para mim é mais fácil. Mas com isso daqui, eu consigo utilizar uma técnica para identificar a raiz de uma ferida emocional? Talvez, talvez. Com direcionamento, eu poderia identificar algo aqui. Alguma dúvida, gente? Eu consegui mostrar. Quarta-feira estaremos aqui juntas e juntos novamente, falando sobre essa prática maravilhosa, essa técnica maravilhosa que eu quero muito que vocês utilizem para vocês terem essa eficácia, essa assertividade na sua em sua abordagem. E para que você seja um terapeuta bem requisitado, não seja aquele terapeuta que está sempre cobrando mais barato para ter cliente, está sempre vindo clientes novos porque os antigos não voltam, porque você não transformou, porque você não conseguiu identificar a raiz de uma ferida emocional. E aí o paciente acha que você está perdendo tempo, ele está perdendo tempo e você enrolando ele, né? Isso acontece muito em terapia, é, do paciente, tem muito isso, né? Do paciente falar, não me dá, vamos dizer, alta, né? Porque quer o meu dinheiro, tá me enrolando porque quer meu dinheiro, ele precisa disso, e não é bem a verdade, né? Não é bem por aí. A gente trabalha até a gente conseguir resultado, até transformar. E eu acredito que o terapeuta que fica enrolando não está sendo verdadeiro. Então a gente precisa aí ter os critérios. Nos vemos quarta-feira.